Preparei uma comida forte hoje. Está pronto para comer ou não? Exagerei um pouquinho, tenho mais de 14 pontos, mas tudo bem, né? Glória, vai demorar 1 hora, 2, 3, vai demorar 1 ano. O segredo da vida está, repeti isso várias vezes domingo passado, na viração do dia. Quando vira um dia, ali há um segredo de revelação para a sua vida. Ali é o renovo de Deus na sua vida. Quando vira um dia, você pode experimentar o reino de Deus de uma forma excepcional, falar de Deus na sua vida. Deus, ele na viração do dia, ele vinha aonde? Aonde que ele vinha? No jardim. Aonde é o jardim hoje? Seu coração. Deus vem no seu jardim na viração do dia, vem falar contigo. Na viração do dia, o que acontece? Acontece a higienização da nossa vida. A gente entrega o que foi e assume o novo de Deus na nossa vida. A gente agradece, recebe e discerne. A gente entende que nós somos filhos profundamente amados. Nós recebemos o fato que nós somos abundantemente abençoados. Que temos o favor de Deus como filhos de Deus. E aí nós olhamos para o próximo dia e dizemos, o Senhor está e Ele estará no próximo dia conosco. A viração do dia, essa higienização que nós fazemos todo dia, ela é importante, porque se você não faz a higienização, o que acontece na sua vida no natural? Começa a ficar sujo, cheira mal. Acontece uma contaminação, você e eu adoecemos. E se na viração do dia nós não renovarmos a nossa comunhão com Deus, os valores, o que experimentamos naquele dia, né? Eu entendo que eu só como coisa boa, mas umas 2 ou 3 vezes por dia eu preciso ir no banheiro. Eu preciso me livrar daquilo que eu não preciso. E assim, na viração do dia, nós temos a experiência dessa higienização na nossa vida. O segredo da vida está na viração do dia. Nesse momento em que nós entendemos que somos profundamente abençoados, entregamos o que não foi bom, perdoamos quem nos ofendeu, e nós olhamos para o novo ciclo que se abre, para o novo dia que se abre, sabendo que o Senhor é conosco. E aí nós trabalhamos um pouquinho no domingo passado, e como professor que gosto às vezes de ser, né? Sempre a repetição ela vai consolidando alguns valores. Nós lemos na semana passada o texto que é contexto aqui desse texto de Mateus 6:33. Se você não leu ultimamente Mateus 6, por gentileza leia. Vamos ler juntos aqui? Abra os olhos do coração, né? E diga assim, no 3, 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um bom versículo para se decorar, se memorizar. Todos nós buscamos alguma coisa na vida, todos nós queremos ser felizes, todos nós buscamos prazer na vida. Sabia o que significa Éden? É prazer. Deus colocou na sua vida um desejo de prazer. E esse prazer está justamente na comunhão com o seu Pai Celeste. Quando nós olhamos para o reino desse mundo, o que nós vemos? Que é uma busca desenfreada pelo prazer. E é focado em coisas, e às vezes em pessoas, e às vezes em sentimentos passageiros. Quanto que Deus quer que você tenha prazer, um prazer eterno, maravilhoso na vida dele. E nós vimos na vez passada que Jesus, nesse texto ali, ele fala das nossas necessidades básicas. Comer, beber, se vestir. E lá nós vimos a pirâmide de Maslow, né? Que é a base da pirâmide que ele constituiu lá com 7, 8 passos. E o Senhor Jesus diz, tem uma necessidade mais básica ainda. Para você e para mim. Que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala nesse contexto que nós temos essa necessidade básica e a necessidade básica se chama reino de Deus e sua justiça.
Então, na nossa vida cristã, nós precisamos nos tornar, e esse ano você vai virar doutor, pós-doutorado, PhD, e XYZ, e você que vai ser em reino de Deus e sua justiça. Amém? E se for necessário, a gente escreve um livro para deixar para a memória no ano de 2023, Deus nos ministrou sobre isso. E nesse texto ele afirma lá que o nosso Pai Celeste sabe das nossas necessidades básicas. Ele sabe da necessidade que nós temos de prazer, Ele sabe da nossa necessidade que nós temos de comer, beber e de nos vestir bem. E Ele diz que essas coisas Ele quer acrescentar na nossa vida. Porque no contexto que Ele está falando lá, Ele diz, considere uma coisa. Considere a natureza. Ele fala, considere os lírios do campo, por exemplo. E quando você começa a observar a natureza, você vai entender, assim como Salomão, a sabedoria de Deus em fazer as coisas. Tudo que Deus fez na criação, Ele deu uma graça de automação. Você joga uma semente na terra, e não sei como, do nada aparece lá as flores e ficam bonitas. Tem um processo. Você coloca um espinafre na sua boca e acontece a partir daí um processo maravilhoso na sua vida. Quando você se nutre, Deus coloca processos automáticos, e são 9 sistemas que você tem dentro de você, o sistema linfático, o sistema digestivo, o sistema que funcionam automaticamente. A vida, Deus quer que você, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, os sistemas que Deus estabeleceu para você receber o que Deus tem preparado para você se tornem automático. Legal ou não? Isso daria para pular da cadeira e dizer, vou aprender isso, vou receber isso na minha vida. E tudo começa com uma coisa, com a primeira palavra aqui. E nós falamos na vez passada um pouquinho sobre isso. E quiser lá perceber, é essa palavra aqui. Esse buscar. Tudo começa com o busca. Todos nós buscamos alguma coisa no nosso dia a dia. Né? Às vezes na tarde da noite, assim, de repente dá uma fome. Eu vou buscar alguma coisa para comer. Aí achamos um chocolate. Aí nós achamos alguma coisa para beber quando temos sede. Normalmente, os desejos nos fazem buscar. E a Bíblia tem um segredo nessa palavra buscar, porque Deus diz assim lá em Amós, buscai-me e vivei. A vida, ela tem um segredo na questão do buscar. E esse buscar, quando Jesus fala aqui, não é um buscar assim, eu vou tentar buscar o reino de Deus. Aí já perdeu. Se der certo eu busco. Não vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou buscar o reino de Deus. Furou já. Isso não é o buscar. Se der, se não der, paciência. Não é assim. Quem busca, ele busca para achar. Quem busca, ele não se dá por satisfeito até encontrar o que busca. Buscar, então, é o meditar, o empenhar-se no que realmente é mais importante para a vida. Eu não me dou sossego até conseguir encontrar o que busco. E não meço esforços até estabelecer o que se busca. E se for necessário, 40 dias de jejum, só no pão e na água. Se Deus pedir, eu faço. O buscar, ele é ao extremo. É uma decisão profunda, que nada me para, nada me limita nesse meu buscar. Então Deus, quando Ele diz buscai, Ele diz, eu tenho aqui o reino de Deus, e eu tenho a justiça desse reino para você, mas você busca. E Deus faz assim, ele é daquele jogo de futebol que é tabelinha assim. Ele passa a bola para você, passa uma atitude, daí você passa a bola para ele, ele passa a bola de volta. Aí você passa a bola para ele, passa de volta. E aí fica nesse tic-tac, 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 a tua vida vai experimentando o favor de Deus de uma forma extraordinária. E o desafio é, então, quantos de nós estamos a fim de buscar dessa forma? Se você está a fim, diga comigo assim, eu vou buscar
Custe o que custar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que quando Deus diz busque, quer dizer que não é tão fácil de achar. Deus, em sua sabedoria, Ele escondeu a sabedoria dele na criação do mundo, na natureza. Ele escondeu na sua vida, no mais profundo do seu coração, o propósito dele. E Provérbios diz assim, em Provérbios 20, o sábio sabe mergulhar lá no fundo e tirar esse propósito à luz do dia. Então Deus tem algumas coisas assim que o jeito dele fazer é ele esconder algumas coisas. Não que ele não queira revelar, mas ele quer descobrir o nosso coração. E ele quer que a gente se posicione. Então Deus quer revelar a nós os seus mistérios, sem dúvida. E o Senhor Jesus, ele falava em parábolas, né? E aí a parte, os discípulos dizem, essa parábola do semeador, como é que é isso aí? Aí Jesus se alegra e diz, é isso que eu quero. Que você busque, que você venha a mim e faça perguntas. As perguntas, elas movem o reino de Deus. E Deus, quando fala com você, Ele faz perguntas, porque Ele quer que você descubra alguma coisa. E quando nós fazemos perguntas, demonstramos a sede do nosso coração de conhecer as coisas de Deus. Se não fazemos perguntas, não pagamos o mico de uma pergunta, que a gente tem um medo na escola, né? Um medo do cão, né? De fazer pergunta, de pagar o mico. No reino de Deus você é bem-vindo a erguer a mão e Deus te acolhe. Não importa a pergunta, faça perguntas. Deus se alegra nisso. Quando nós falamos um pouquinho também sobre em primeiro lugar, e aqui você encontra a palavra que nós usamos para protótipo, aquilo que vem primeiro, quando se faz um protótipo se usa essa palavra primeiro. É o que vem em posição de honra. O que realmente tem valor e vai fazer toda a diferença. Quer dizer, valorizar o que é o mais importante em meu viver. Quando eu entendo a importância do reino de Deus, eu coloco ele em primeiro. É a primeira ação, a primeira coisa. E como Paulo diz, né, uma coisa eu faço. A prioridade do Senhor Jesus foi essa. Ele começou falando sobre o reino de Deus e ele termina falando com seus discípulos sobre o reino de Deus depois da sua ressurreição. Paulo, quando Atos começa, no capítulo 1, com Jesus falando sobre o reino de Deus, e quando se pega nos últimos versículos, se vê Paulo falando sobre o reino de Deus. A ministração, o falar tem a ver com o reino de Deus. E quando eu me decido em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer, eu vou focar e entender o que Ele espera que eu priorize na minha vida e tudo o que está relacionado a Ele. E quando eu começo a focar o reino de Deus, eu vou experimentar o automático de Deus, que aqui é chamado de todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como nós falamos já, você não foi feito para correr atrás de bênção. A bênção foi feita para correr atrás da sua vida, para te acompanhar. Vai estar presente na sua vida constantemente. O seu foco não é a bênção. O seu foco é o reino de Deus e a sua justiça. Nosso foco não é ser feliz. Não é comer e beber bem. Nosso foco não é o dinheiro. Nosso foco não são bens. Nosso foco é o reino de Deus. E todas estas coisas que eu falei, elas vão acompanhando no reino, porque fazem parte do reino de Deus. Então, a nossa prioridade é dupla e é uma, né? É o reino de Deus e a sua justiça. E hoje queria falar com você sobre o reino de Deus. Como ele é muito amplo, hoje eu vou te dar como que um passo atrás e vou convidar você a olhar nesse mapa. É como se pegar lá o seu Google Maps e você vai olhar a sua viagem, você coloca lá de onde você quer, para onde você vai, e você abre o caminho e você vê todo o processo de cima. Eu não sei, quando eu vou viajar, eu gosto de olhar por cima primeiro, para então entrar no detalhe. Talvez até seja uma questão do meu ministério, que Deus me leva a ver o todo, para então entrar no detalhe, que aí seria o ministério de ensino.
O ministério apostólico vai sempre te mostrar o todo. E você vê o todo, né? E então isso que eu quero fazer hoje com você. Eu tenho aí 14, 15, durante a ministração me vieram outros pontos ainda. Então, eu vou só mencionando algumas coisas hoje com você. Então, peço paciência. Se você não conseguir anotar tudo, não tem problema, você tem como assistir. E eu tenho um desejo no coração e algo que eu estou consolidando nessa semana. E me preparei para isso. E essa semana eu vou querer, durante a semana, eu quero entrar no Instagram e fazer umas lives e falando devagarzinho, a conta-gotas, né, a mensagem de domingo. Então ainda tenho que definir só o horário que eu vou fazer isso, mas vai ficar gravado e você vai poder assistir no seu horário. Então, vamos introduzir esse assunto maravilhoso chamado Reino de Deus. E aí tem um pré-requisito. O princípio do saber. Quando eu quero conhecer alguma coisa no Reino de Deus, onde é que se começa? Provérbios 1:7. O princípio do saber é o quê? É o temor do Senhor. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos, os insensatos, ignoram, desprezam a sabedoria e o ensino. Sem o temor do Senhor no meu coração, eu não vou entender o reino de Deus. Eu vou ficar achando. Eu não vou ter a revelação. O temor do Senhor, o que ele é? É um profundo respeito. É dizer assim, tá louco. Eu não vou agir contra a vontade de Deus. Fora. Não, mas eu te dou 1 milhão. Fora, sai daqui. Um colega pastor meu recebeu uma maleta de 1 milhão. E diz para ele assim, ó pastor, só que preciso que me dê um recibo de 2. Sai daqui. Esse teu dinheiro não me pertence. O temor do Senhor nos evita a ouvir, se dar tempo a certas coisas. O temor do Senhor, ele é muito parecido com o medo. Só que, colocar entre aspas, um medo bom. Eu não quero ofender o coração do meu pai. Senhor, livra-me disso. Eu quero te honrar todos os dias da minha vida. É uma decisão profunda de temor a Deus, de caminhar e viver segundo é o coração dele. Junto com a sabedoria, o princípio da sabedoria é o seguinte: adquire, compre a sabedoria sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. E aqui é interessante que a sabedoria, a gente acha assim, o que Salomão pediu para Deus? Ele pediu sabedoria. Não. Ele não pediu sabedoria. O que Salomão pediu? Ele diz assim, Senhor, dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar um povo como o Senhor? Ele pediu discernimento, para discernir o reino de Deus. Imagine você, em todas as suas decisões, acertar assim, ó, pá, 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 pá. Sem medo de errar. Não seria bom, não? Numa compra, numa venda, num trato com uma pessoa, você ter discernimento de saber exatamente o que é a vontade do seu pai. E o texto diz aqui, invista seu dinheiro nisso. Invista em aprendizagem. A vida é uma aprendizagem. O reino de Deus tem a ver com a sabedoria de Deus. E eu preciso comprar essa sabedoria. Como? Lendo a palavra de Deus, investindo meu tempo, investindo meu dinheiro em conhecimento, em me aproximando de quem tem um pouquinho mais de conhecimento que eu. Você sabe que quando você olha para a sua empresa, e você pode dizer, tenho esse alvo, quero te dar uma dica nesse ano. Invista em conhecimento.
Invista em sabedoria. Ponha os seus alvos e metas que você tem com a sua saúde, com o seu relacionamento com Deus, com a sua vida familiar, com a sua empresa, com tudo que você tem nos seus planejamentos que você faz nas 7 áreas. Tome uma decisão. Eu vou investir em conhecimento. Eu vou adquirir sabedoria de Deus para cada uma dessas áreas. Sabe o que vai acontecer? Você vai florescer de uma forma extraordinária. Não é? E Deus diz para Salomão: você me pediu entendimento, discernimento para saber o que é justo. E com esse teu coração, eu vou te dar tudo o que você precisa. Se tornou o homem mais sábio da terra. A não ser no caso das mulheres, lá que ele se tropeçou, né? Então ore nesse ano para buscar por discernir o reino de Deus em sua vida, família, trabalho, amigos, igreja, saúde, finanças. Faça, se quiser, anote aí o Salmo 86, 11. Faça desse versículo a sua oração, que diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei nas tuas verdades. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Esta é a minha oração que eu faço para mim, eu faço para você há anos que eu faço essa oração. Senhor, me ensina o teu caminho. Esse dia eu estava falando lá sobre o Salmo, né? Moisés, ele conhecia os caminhos de Deus. O povo conhecia os feitos de Deus, o que Deus fazia, mas não conheciam os caminhos de Deus. Deus quer revelar para você os caminhos, o jeito dele fazer, a maneira dele proceder. Vamos lá então, o reino de Deus, esse é um pré-requisito. O temor do Senhor, a sabedoria dele. Sem isso, talvez até só cada um desses pontos aí que eu estou citando, cada um deles é uma mensagem que se abre, né? É um universo que se abre em cada uma das áreas da nossa vida. E assim são os pontos que eu vou trazer aqui, né? Então o Senhor Jesus, como eu falei, ele começa e termina o seu ministério focado no reino de Deus. O Senhor Jesus, ele veio resgatar e salvar o que havia se perdido. E aí vem uma outra mensagem sobre isso, um estudo sobre isso, inclusive. Veio resgatar o reino de Deus sobre a face da terra. Ele havia se perdido onde? Quando ele começa, ele diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que ele está dizendo aqui na sua primeira mensagem, o arrependimento, para entender o reino de Deus, ele é tudo contrário do que nós achamos que é. Então, a melhor maneira de se aproximar para aprender o reino de Deus é dizer: Senhor, eu não entendo, eu não sei, me ensina. Senhor, muda a minha maneira de pensar, minha mentalidade. Você vai ver nos 14, 15 pontos que eu tenho aqui sobre o reino de Deus, que cada um deles é contrário ao que se vê no natural, ao que nós vemos. Por quê? Porque o império do reino das trevas, ele governa. E o império do reino das trevas, ele é o contrário do reino de Deus. Por exemplo, esses dias, só uma curiosidade, me lembrei aqui durante o louvor. Há muito tempo atrás, nós estávamos na recepção, recebendo as pessoas, e um irmão querido, ele veio assim: não, hoje não quero abraço, porque eu estou com gripe, eu vou transmitir gripe. Nesse mundo é assim, né? Você é contagiado pelo mal, não é assim ou não? Eu disse para ele assim, na hora, que é isso, me dá um abraço aqui, seja contagiado com a saúde. Contagiado com a saúde? Normalmente a gente é contagiado pelo mal. E a gente acha que o mal é superior que o bem. Não. Reino de Deus, o mal não vale nada. Está debaixo dos pés do seu povo. Então, o reino de Deus, ele é distinto. Eu preciso me arrepender na maneira que eu penso. E ver quando Jesus, ele diz assim, um pouquinho mais adiante em Mateus 12, né? Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ele expulsava demônios e o pessoal diz, não, mas não é possível, você está expulsando demônio pelo superior, um superior expulsa o inferior, um demônio superior, então você é possesso de um Espírito mais poderoso para poder fazer. Jesus diz, não, se eu expulso um espírito, um demônio, um espírito maligno, imundo, pelo Espírito de Deus, ele diz certamente,
é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí o Senhor Jesus ele já introduz o assunto dizendo assim que o reino de Deus é um governo espiritual. É um governo espiritual. Até então o império das trevas governava e agora um novo governo se estabeleceu. Um dia eu vou falar para você fazer essa viagem com você desde Gênesis e ver como essa questão de governo espiritual se estabelece. E o Senhor Jesus então diz agora, um novo reino se estabelece, se arrependa e creia. O arrependimento é a mudança de mentalidade, porque eu não consigo acompanhar as manifestações do reino de Deus a não ser com a ajuda do Espírito Santo. Que Ele me ensine e me revele como Ele funciona. E eu preciso ter a disposição de crer, porque senão é tão bom, tão bom, tão bom, tão extraordinário que eu vou dizer, não acredito. É tão bom mesmo. A palavra boas novas, inclusive, diz assim, é bom demais para ser verdade. É tão bom, que até o santo desconfia. A notícia da manifestação do reino de Deus em nossas vidas, nós precisamos aceitar simplesmente como verdadeiro, tomar por verdadeiro a revelação desse reino. Se não tivermos a disposição de crer, quer dizer, um coração aberto, não vamos receber a revelação do reino de Deus na nossa vida. Então, cada um desses pontos é uma mensagem por si só, né? É um universo, quase que assim por dizer. E quando nós falamos do reino de Deus, aí vou entrar nos pontos. Primeiro, é um sistema de governo. Esse sistema de governo é um sistema de monarquia. É uma monarquia. Só que todas as monarquias desse mundo não se assemelham de forma alguma com o reino de Deus. Porque nas monarquias, por exemplo, se você pegar hoje que nós temos na Espanha, temos em Luxemburgo, temos na Inglaterra, que é a mais conhecida. O que acontece nos reinos dessa terra, quando se fala em monarquia? Você tem súditos e todos os súditos trabalham para que esse rei ele seja enriquecido. No reino de Deus? Esse rei é tão rico, 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 tão abundante, 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 que dele flui todo o suprimento para todos do seu reino. E só aí você tem uma chave e você tem um mistério tremendo para pesquisar. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A própria vida está nele. E nós aprendemos no ano passado que o rio flui da onde? O rio flui do trono de Deus para a nossa vida. O rio da vida que nos cura, que nos liberta, que nos fortalece, é um rio do Espírito Santo que flui em nossa direção. Falando de monarquia, então, essa monarquia, ela tem um só rei. Tem só um rei. E este rei é quem estabelece as leis e ordena toda a sua monarquia, todo o seu reino, todo o seu governo. Ele ordena tudo. E a sua vontade nesse reino é absoluta. Ela é inquestionável. Porque essa vontade é boa, agradável e ela é perfeita. Não tenho que tirar, não tenho que pôr, não tenho que votar. Em Apocalipse nós lemos assim, quando se fala de Jesus que tem no seu manto, e na altura da sua coxa desse manto está escrito assim, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como já falei, a prioridade, o terceiro ponto aqui, a prioridade do reino é a vontade de Deus. Jesus, quando ele veio, ele disse assim, eu não faço nada por mim mesmo. Eu vim para cumprir com a vontade do meu Pai. Faço apenas o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo o que Ele me prescreve. É impressionante a ligação de Jesus com o reino de Deus, com o trono de Deus. Às vezes a gente se pega numa ira, né? E aí numa educação de filhos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se perguntar, Senhor, como é que o Senhor ia tratar com essa situação agora? A Silvia, nós estamos lá assistindo a série Chosen, né? Não sei se você já assistiu. E tem um momento lá, num dos episódios, que ele vai na casa de uma pessoa.
Ele traz a comida, que é a marca do reino. Ele diz, mas eu não tenho, nós viemos hoje comer na tua casa. Ele diz, mas eu não tenho nada para oferecer. Estou pobre, quebrei a minha perna aqui. Aí diz, não, nós trouxemos toda a comida. Aí comeram do bom e do melhor. Jesus pagou a conta do café. E aí eu achei assim interessante a história. Como eles montaram, né? Era o ladrão que tinha roubado aquele que o bom samaritano ajudou. E como ele estava quebrado, por causa que ele roubou ele. E aí Jesus, ele conta essa história, daí assim do outro lado, e como Jesus trata com ele. Os discípulos ficaram assim. Estamos na casa de um ladrão, cara. O cara quase matou o outro. Eles ficam os olhos esbugalhados olhando Jesus tratando com um ladrão. E como Jesus restaura esse ladrão. A vontade do reino, a prioridade do reino de Deus é a vontade dele. Não há outra prioridade no reino de Deus a não ser a vontade do nosso Pai Celeste. E Deus estabeleceu na terra, Jesus veio, Ele resgatou esse reino e Ele estabeleceu um representante, um primeiro-ministro, podemos talvez assim dizer, dentro do nosso entendimento de monarquia, sobre a face da terra. Que hoje é a pessoa mais importante que se tem na face da terra. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é o representante legal, né? E Ele é quem nos guia, nos ensina todas as coisas, como elas são nos céus e como nosso Pai quer na terra. Então não podemos, às vezes a gente usa muito fácil, eu não sei o que fazer. Mas você sabe quem sabe. Então você não sabe. Você diz, Senhor, eu não sei. E o Senhor, o que diz sobre isso? Como é que eu educo meu filho? Como é que eu tomo essa decisão na minha empresa? Espírito Santo me ensina. E o buscar ali eu só saio dali até ter uma resposta. Aí entra o buscar. O que eu faço com essa situação? Eu vou buscar, e o Espírito Santo, ele vem ao meu encontro, ele que habita em nós, ele nos vai ensinar todas as coisas. Todo reino, todo rei, e aqui é o quinto ponto, tem o seu território. Então, o reino de Deus, que pertence a ele, tem um território que não é físico, porque esse reino é espiritual. Aonde na face da terra está o reino de Deus? Onde é o território do reino de Deus? Você sabe? É o seu coração. Toda vez que você mostra o coração, é o território, é o jardim dele, é o espaço sobre a face da terra em que ele governa. Então, mais do que tudo, nessa vida eu preciso guardar do meu coração, porque ele é altamente influenciável. Se eu não protejo o meu coração, ele é influenciado pelas trevas. Por uma palavra, por uma circunstância, um trauma, uma situação. E o meu coração, ele precisa ser curado para quê? Seja um território livre para a ação do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Eu gosto do texto, eu muitas vezes oro esse texto também, quando Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Eu digo, papai, aqui está o meu coração. Aí ele diz assim, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu digo para ele, papai, eu me agrado dos teus caminhos. Não é o meu jeito, é o teu jeito que importa. O reino de Deus, ele nesse contexto aqui, ele também é às vezes mencionado como o reino dos céus, só entre parênteses. E às vezes a pessoa diz, são duas coisas, o reino de Deus e o reino dos céus? Como assim, um fala assado? Não, é muito simples. O primeiro fala de quem esse reino pertence. O reino é de Deus. E o lugar onde é que esse reino se manifesta, ele é o reino dos céus. No plural. O reino dos céus, ele é espiritual. E esse reino espiritual se manifesta no seu espírito, no seu coração. Então nós, como
Nós sempre dizemos, nós somos um espírito, temos uma alma que expressa esse espírito e o nosso corpo expressa a nossa alma. Então é sempre nessa sequência, o espírito, alma e corpo. O nosso espírito, o coração precisa ser santificado, ele precisa ser limpo, purificado, para que a nossa alma então seja curada, para que então o nosso corpo experimente a saúde celestial. Então, um sexto ponto, a comunicação com esse reino espiritual. Como é que é feita a comunicação? Como é que é a conversa? É a oração. É o intercâmbio, é a conversa que você tem com Deus. A oração não é falar tudo certinho. A oração é abrir teu coração diante de Deus. E se a nossa conversa sai um pouquinho truncada, o Espírito Santo vem no nosso lado e diz assim, ó Pai, ele está querendo dizer isso e isso. Ele interpreta para o Pai o que a gente está aqui, não sabendo como discernir. E às vezes vomitando para fora o que está lá dentro, para que haja cura. A comunicação com esse reino, ela acontece espiritualmente. Deus é espírito, e você e eu, nós precisamos aprender a conversar com Deus no espírito, e não na razão. A razão, ela decodifica depois para nós, mas a revelação, ela acontece no coração, e eu preciso aprender a linguagem do coração. O nosso coração tem uma linguagem própria. Não adianta você querer trabalhar o seu coração com a sua razão. Ô coração, você não pode ficar triste, quer isso? Pare com isso. Aí o coração diz, você não entende. Aí o coração diz, não entendo o que você está falando. Porque o coração tem a sua linguagem. Para ele ser curado, ele tem a sua linguagem. Para se revelar, ele tem a sua linguagem. Deus nos deu essa capacitação dentro de nós. É a oração em espírito, é a oração segundo o Espírito Santo que vai nos ajudar a nos comunicar com o nosso Pai Celeste. Se você quiser, tem uma aula, tem um já gravado para você pronto. Andar no Espírito, né? Que já ajuda nesse processo aí. Tem também gravado e pronto para você, ou você tem um livro disponível se quiser ler. As 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Sétimo ponto aqui, a cidadania. Quem é cidadão desse reino? Como é que se conseguiu essa cidadania? Quanto se pagou? Teu pai teve, por isso que você tem? Teu pai da terra tem, é cidadão do céu, por isso que você é um cidadão do céu? Como você se torna um cidadão desse reino? E a Bíblia diz que nesse reino você só participa se você nascer de Deus. Só se você tiver a Deus como seu pai. E aí entra a dinâmica da palavra de Deus, né? Você ouve a palavra de Deus e essa palavra de Deus é a semente de Deus que entra no seu coração e você nasce da parte de Deus. Em Filipenses diz assim, a nossa pátria, ela está no céu, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então, para ser um cidadão do céu, eu preciso nascer de Deus. Eu vou me comportar bonitinho, daí eu entro. Não entra. A senha é crer em Jesus. É crer na obra da salvação. Não tem outra senha para entrar nos céus, no reino dos céus, no reino de Deus. O reino de Deus, e aqui vai mais um contraste, o reino de Deus não é um reino de súditos, não é um reino de servos, que servem o rei. O reino de Deus é um reino de filhos e filhas. Onde você recebe o direito de ser um príncipe, uma princesa no reino de Deus. Pode dar uma glória a Deus? Ou vocês estão muito admirados com essas coisas todas? Então o reino de Deus é um reino de filhos e não de súditos. Então não tem como ser parte desse reino se não é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E tem então a dinâmica, né, que Deus estabeleceu para que você se torne um filho de Deus. Essa porta está aberta para todos que quiserem. Oitavo ponto, esse é um ponto interessante também. Todo o reino de Deus tem a sua cultura, a sua maneira de se expressar os seus valores. Quer dizer, a cultura é a maneira que nós expressamos os nossos valores.
Então é a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, a música que você ouve, o seu comportamento, o tratamento com relação a outras pessoas. Poderia até dizer, são as portas do reino de Deus. E cada uma dessas portas tem chaves. Esses dias descobri um irmão aí que falou que tem 40 chaves esse reino. E não dá para pegar todas de uma vez. É uma por vez. Por isso que tem que buscar. Buscar. O Senhor Jesus disse assim para Pedro, né? Eu te dou as chaves do reino. Elas estão aí à sua disposição. Então, a cultura do reino, ela já é um contraste com o que nós vemos ao nosso redor. É uma cultura de pureza. É um coração puro, sem segundas intenções. É um coração puro na questão do trato com as finanças, puro no trato com a sexualidade. A mente do reino de Deus é pureza. E pureza é sem mistura. Você tem o padrão de Deus e você vive ele por completo, por inteiro. A pureza. Outro valor desse reino é servir. O reino de Deus não é o que eu ganho. O reino de Deus é servir o meu próximo. Eu quero conhecer as coisas do reino de Deus e eu me proponho com pouco que eu sei a servir. E à medida que eu vou servindo, Deus vai multiplicando a minha vida. A cultura desse reino é fidelidade. É ser fiel com aquilo que a gente tem. Não importa se é muito ou é pouco, a gente é fiel. É fiel nos relacionamentos, é fiel no falar um do outro e um com o outro. A fidelidade é uma cultura, faz parte do jeito de ser e de pensar e de fazer as coisas no reino de Deus. E ela é contrária ao que nós vemos ao nosso redor. Por isso que eu preciso de higienizar todo dia, porque eu sou contaminado muito facilmente com as coisas que acontecem ao redor. A infidelidade de alguém com a sua vida, a traição de alguém com a sua vida, pode, assim, machucar o seu coração muito fortemente. Por isso eu preciso ir lá e higienizar ele, para que a fidelidade ela prevaleça no coração. Aí você tem, por exemplo, na fidelidade, assim, a cultura do divórcio não é a cultura do reino. O divórcio é a cultura do império das trevas. Ele se expressa assim, a infidelidade se expressa assim. Não tem resiliência em tempos difíceis, não tem resiliência em momentos que são desagradáveis. A fidelidade, ela se manifesta quando lhe é dado liberdade. O reino de Deus te dá liberdade. E você vai demonstrar a sua fidelidade quando você tem a oportunidade de agir contra o princípio do reino. E aí Deus vê o nosso coração. E Ele observa a nossa caminhada. Outro valor, que cada um desses aqui vale uma mensagem, né? É o valor da honra. O padrão de conduta no reino de Deus é valorizar cada pessoa. Honrar cada pessoa. Desde o momento da sua concepção até o último suspiro dela nessa face da terra. Honrar, valorizar, trazer a honra, valorizar cada pessoa. E aí vem a questão, junto com a honra, vem valorizar a vida desde a sua concepção. Desde o momento em que o óvulo fecunda, quer dizer, o óvulo não fecunda, né? O esperma fecunda o óvulo. A partir desse momento você tem a vida, Deus se manifestando ali. Essa é uma cultura do reino. É a cultura, o jeito de pensar. E aí a lista podia ser grande, né? Então, o objetivo dessa cultura do reino de Deus é manifestar a cultura que há nos céus. Sabe a oração? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Você e eu somos agentes sobre a face da terra desse reino e manifestamos essa cultura. Por isso que não compactuamos com valores que estão contrários à cultura do reino de Deus. A sabedoria do mundo diz assim, a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus é distinta.
Inclusive se chama na Bíblia, a sabedoria de Deus, ela é considerada pelas pessoas como loucura. Não tem nexo, não tem sentido. Mas para nós, tem todo sentido, faz todo sentido. Todo reino tem as suas festas. O reino de Deus, o ambiente do reino de Deus é um ambiente de alegria no Espírito Santo. Onde há prazer, há alegria. Onde há prazer, há sorriso. Onde há prazer, há satisfação de vida. E o reino de Deus tem as suas festas, né? E nós festejamos somente aquilo que nós valorizamos. E o que você festeja, aquilo cresce na sua vida. Interessante. Quando se celebra algo, aquilo cresce e ela toma mais espaço na sua vida. Eu já fiquei curioso para aprender mais isso. O nosso culto semanal, por exemplo, a gente chama ele, não chama de culto, a gente chama de celebração, porque para nós é uma festa. Nós, no domingo, festejamos a fidelidade e o favor de Deus, por isso que a gente se reúne. E quando nós fazemos festa, e nós precisamos, assim como você tem o segredo da sua higienização a cada dia, como igreja você tem o segredo de que a cada semana, e Deus colocou esse ciclo, faz parte, Deus tem os seus ciclos, né? de dia, tem o ciclo da semana, tem o dia tem o ciclo do ano, tem o ciclo do trimestre, tem o ciclo dos 7 anos, tem o ciclo dos 50 anos, Deus tem ciclos. E nesses ciclos Ele vai renovando a vida. Por que nós fazemos culto todo domingo? Porque há um renovo que acontece quando nós nos reunimos como corpo de Cristo. E é o nosso renovo da nossa consagração, da nossa entrega. É por isso que a gente faz? Não porque a gente não tem o que fazer no domingo. O domingo, o dia do Senhor, ele é separado não para ficar fazendo festa por aí. Ou para ficar viajando, para ficar... Ele é dado para festejar a presença de Deus. E aí pode acontecer uma festa em família, pode acontecer um passeio que você celebra a fidelidade e a bondade de Deus na sua vida. O foco é outro. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus quando se faz as festas. Nós festejamos aqui uma vez ao mês a ceia. A gente está festejando o quê? Na ceia. A salvação que veio, o nosso privilégio de fazer parte do reino de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade de celebrar a ceia. Nós temos um ritmo que a gente estabeleceu por mês. Se você quiser fazer isso diariamente, você pode fazer. A ceia é celebrar diariamente, né? Pelo menos mensalmente, a nossa salvação em Cristo Jesus. E aí nós podíamos ir para outras festas que tem na palavra de Deus que você festeja. O que você celebra, você ganha, você aumenta na sua vida. Quando você celebra o reino de Deus, esse reino vai ganhando espaço na sua vida. Quando você celebra e se alegra pelo seu cônjuge, e você celebra a vida dele, você vai perceber que o seu relacionamento é outro. Quando você celebra a vida dos teus filhos, e chegou em casa, você dá um abraço, você quando se cumprimenta, você dá um abraço, você está celebrando a vida, celebrando aquela pessoa. Por isso que eu gosto de um abraço. Celebrar a sua vida, celebrar com gratidão o presente, que então o reino de Deus tem as suas festas. Aí parar por aí. O 10º ponto, já estava com vontade de ir para casa, né? Já o tempo voou. Eu vou citar os próximos, a gente vai trabalhar isso nesse ano. Todo reino tem as suas leis. Como a vida é ordenada. No reino de Deus, você tem a lei do Espírito e da vida. A lei diz o seguinte: ande no Espírito, e jamais satisfará a concupiscência da carne. A lei desse mundo é ande na carne. E aqui é ande no Espírito. São duas leis. O reino de Deus tem o seu sistema financeiro, o seu sistema econômico. E aí você vai entender a importância da semente. E o plantar e o colher. O que Deus nos dá na primícia, nos dízimos, nas ofertas, são sementes. Ele nos dá o sustento, Ele nos dá sementes. Quando eu entendo a força que tenho das sementes na minha vida, eu vou plantando elas, essas sementes elas vão entrar nessa dinâmica do semear e colher. Todo reino
tem o seu modo de vestir, as suas roupas. Então você já percebe que tem ambientes que você usa determinadas roupas. Por quê? Porque você está celebrando, honrando aquele lugar. As suas roupas, elas representam isso, a sua honra para aquele lugar, para aquele ambiente. Então, no reino de Deus, nós nos vestimos com moderação, nós nos vestimos de forma a honrar o nosso rei. No reino de Deus, você tem a vida em comunidade, uns aos outros. Deus nos tira da vida solitária e nos faz viver a vida em família. Então, a vida em comunidade, nós somos, a Bíblia diz, nós somos a família de Deus sobre a face da terra. Então, você tem a sua família, eu tenho a minha família, o outro tem a outra, e nós nos unimos, e isso a Bíblia chama no reino de Deus de igreja. O reino de Deus, ele tem o seu sistema de saúde. O reino de Deus, ele manifesta a saúde celestial por meio do Espírito Santo que habita em nós. O reino de Deus é, o reino de Deus é, o reino de Deus é. E a promessa que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus é: todas as coisas nos serão acrescentadas. Cada uma dessas áreas, quando eu entendo como o reino de Deus funciona, as coisas vão sendo acrescentadas, elas vão nos acompanhando na nossa vida. Nós entramos no automático de Deus. E na semana que vem quero falar com você sobre a justiça. A justiça fala de acesso. Você e eu, nesse mundo, não temos acesso a todos os lugares. Somente ao acesso que nos é dado, permitir entrar. Para nós usar esse ambiente aqui, há um acesso. E cada um de nós é uma porta. O mundo no reino espiritual é feito de portas. Então, não vamos falar sobre isso na justiça. A justiça fala como ter acesso a tudo que o reino de Deus se manifesta. É diferente da justiça que nós ouvimos ao nosso redor quando as pessoas dizem: eu quero justiça. É outra coisa. Então quero lhe convidar, mais uma vez, como eu convidei a vez passada, na viração do dia, você fazer declarações e afirmações sobre a sua vida. Na viração do dia, voltar o seu foco para o principal, para o mais importante, porque precisa estar em primeiro lugar na sua vida. E esse exercício, dia a dia, é o exercício do buscar. É não se dar por satisfeito até entender e perceber o que Deus tem preparado e separado para nós. Quero te incentivar a você a todo dia, e eu sugeri aqui umas declarações, de você fazer uma declaração como um filho amado, uma filha amada de Deus. De você fazer uma declaração sobre a sua família, todo dia, e a escolher uma declaração. E a fazer uma declaração sobre o seu empreendimento, o seu trabalho, onde você está todo dia. E você declarar todo dia, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sabedoria. Por exemplo, eu sou um filho amado e busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse desejo arde em meu coração. É isso que eu quero para a minha vida. De dizer, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça para a minha família e honrá-la em todos os meus encontros. E no meu empreendimento, no meu trabalho, o que Deus dá para mim fazer, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em tudo que eu faço, vou fazer com excelência, porque eu vou honrar o meu Pai Celeste. Eu vou buscar os princípios do reino de Deus ali onde eu estou. E entenda que uma das coisas, voltando ali para a premissa, para o requisito inicial, a sabedoria de Deus, se proponha a aprender. Se proponha a aprender. Um coração de aprendiz. Senhor, me ensina os teus caminhos. Como eu busco em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida, na minha família, no empreendimento, aonde eu me movo, Senhor, me ensina isso. A gente fica muito distraído e hoje em dia isso é muito, a gente perde muito rapidamente o foco. Eu quero te convidar a focalizar todo dia, na viração do dia, como que uma batida que você tem, todo dia, todo dia, todo dia. Se você quiser colocar um outro gatilho, esse é mais forte. Toda vez que você passar por uma porta, diz: Senhor, me ensina o teu reino.
Você vai ver que você não vai parar de... Você entra, entra na porta do teu quarto, o Senhor me ensina o teu reino. Você sai da porta do teu quarto, você entra na porta da tua casa, Senhor, me ensina o teu reino, me ensina o teu reino, me ensina o teu reino. É um gatilho aqui, como que uma lembrança. Toda vez que você abrir o seu celular, Senhor, me abra o teu reino. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a Josi... Desculpe eu ter exagerado hoje um pouquinho aqui no tempo. Mas você recebeu essa palavra? Começou a ficar curioso sobre as coisas do reino? Pelo menos diga amém para me agradar, então. Deus tem coisas maravilhosas para nos ensinar, reensinar. Eu aprendi uma coisa, que no reino de Deus o aprendizado não é linear, né? Você começa aqui e você termina lá. O reino de Deus ele é uma espiral ascendente. Você vai passando por temas e você vai revisando os temas, revisando os temas, revisando os temas. Se você quiser, você pode sim, você vai se aprofundando, você vai se aprofundando, você vai se aprofundando nas coisas de Deus. Deus, o Espírito Santo, Ele sabe que a gente aprende por camadas, não aprende tudo de uma vez. Eu aprendo uma camada, dou uma volta. Aí vou aprendendo outra camada, vou aprendendo mais um pouco, vou aprendendo outra camada. O aprendizado é assim, ele quase que podia dizer é a conta gotas. Eu vou aprendendo passo a passo, pouco a pouco, mas eu preciso ter esse coração de aprendiz. Senhor, me ensina. E me manter nesse processo, Senhor, eu quero mais, eu vou me aprofundando, e já estou começando outra mensagem, né? Amém, vamos orar. Eu quero te convidar a esse louvor.